Era quase como se os personagens estivessem pedindo para que eu repetisse o que eles tinham acabado de falar. Tamanha distância entre uma fala que era terminada e a outra começando. Então, I'm just saying a coincidence is possible. And I say it's not possible. Where did that come from? Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Então é isso mesmo que você viu no título do vídeo. Eu decidi ver o pior filme da história, de acordo com o IMDb, e trazer para vocês como esse filme é. Então, realmente deu uma pesquisada lá no IMDb, eu descobri que eles têm também uma lista do bottom 250, né, que é oposta, evidentemente, ao top 250 dos filmes do IMDb, mas essa lista não é atualizada com tanta frequência, então acabou que esse Saving Christmas, que é um filme com a nota 1.4, no momento que eu olhei a lista, ainda estava na posição de número 7, com a nota 2, então isso justifica o ditado que não existe nada que seja tão ruim que não possa piorar. Mas pode ficar tranquilo que esse realmente é o filme com a pior nota que eu consegui encontrar no IMDb e, na verdade, não passou nem tão perto assim. Pois bem, então Saving Christmas é um filme dirigido por Darren Duanston, do Kirk Cameron, que acompanha a história do Kirk, um super criativo, personagem principal, que é um cara que está jantando ali na casa da sua irmã na véspera do Natal e descobre que o seu cunhado, o Christian, tem uma verdadeira repulsa em relação à tradição religiosa / comercial que é o Natal, e por isso ele tem uma conversa bastante prolongada com o Christian para convencer ele que na verdade o Natal não é uma coleção de tradições pagãs, mas sim uma festa que celebra a vida de Jesus Cristo, só porque o Christian é chato. Na real é essa, o Christian é chato. Assim, começando pela direção, é difícil chamar isso aqui de um filme narrativo. Eu falo isso que parece mais um exercício que você daria numa aula de um cursinho de inglês, e eu sei que isso é uma referência muito específica, mas como um ex-professor de inglês, eu cheguei até a ter ansiedade ao ver alguns dos enquadramentos e a maneira como é que as pessoas estavam falando. É sério, toda a estética aqui da obra me lembrava muito mais um programa de televisão como o do Adam Conover, que é o Adam Ruins Everything, onde você tem o cara fazendo uma conversa artificial com outros personagens recorrentes e durante esse processo você tem inserções de pequenos esquetes que explicam coisas do mundo. E aqui o Kirk Cameron faz mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de usar infográficos e dados e hipóteses científicas e coisas nesse sentido, ele utiliza propaganda religiosa. E é sério, é realmente propaganda no sentido mais pejorativo que eu possa pensar, porque não é um filme que tem aí um subtexto religioso, que te traz uma história de grande celebração da vida de Jesus Cristo, uma história de grande superação de um personagem que signifique sua fé. Não, nada disso. É literalmente propaganda religiosa e de uma forma que eu nunca tinha visto antes, inclusive, que é celebrando o materialismo, por exemplo, como sendo parte fundamental da tradição cristã. Então, realmente é confuso, para dizer o mínimo. Eles tentam justificar, por exemplo, a existência da árvore de Natal como sendo ali uma metáfora para o Gênesis, assim, coisas bastante curiosas, para dizer o mínimo, em uma narrativa que não se preocupa muito com ter uma história. Então, basicamente, você tem ali um estilo de filmagem que me lembrou programas de televisão de baixa verba. Você tem ali uma história que parece muito mais uma montagem de diversos esquetes combinados aí para formar um filme, e você tem ali uma cena ou outra que aí sim lembra uma narrativa um pouquinho mais tradicional, mesmo que ela seja voltada para crianças, em uma mensagem bastante específica, que é essa mensagem aí religiosa. Inclusive é muito bizarro porque o filme tem um problema de ritmo muito grave na medida que ele não consegue espaçar muito bem as falas dos seus personagens. É meio que o contrário do que o Noah Baumbach faz, né? O Noah Baumbach, ele coloca os personagens para falarem um em cima do outro, né? A Greta Gerwig também faz isso, o que, pensando agora, provavelmente é a influência do Noah Baumbach, né? Já que eles são um casal. Mas enfim, aqui é o contrário. Você tem um personagem que dá uma fala, tem uma pausa, aí você tem outro personagem que dá outra fala, e assim sucessivamente. Então acaba ficando um negócio quase cômico na medida que o diretor não sabe muito bem a hora de cortar, a hora de mostrar uma tomada de reação do personagem enquanto o outro está falando, e ele prefere o tempo todo usar uma técnica que a gente conhece como rack focus. Então basicamente você tem uma pessoa que está no plano primário ali da tela, uma pessoa que está no plano de fundo, e você fica trocando o foco entre as duas ao invés de cortar para duas tomadas diferentes, como por exemplo seria duas pessoas conversando com duas tomadas que a gente chama de over the shoulder. Mas então aqui não, ele fica só trocando o foco, indo pra frente e pra trás. E sério, é muito difícil não rir vendo esse filme. E é muito difícil ficar bravo com o filme também, cara, porque ele é uma tentativa tão descarada do Kirk Cameron de
trazer uma propaganda sobre o que é o Natal, sobre como as tradições natalinas estão sim de acordo com as tradições religiosas, que acaba virando um negócio não intencionalmente muito cômico, que pra você ter ideia inclui em seu clímax ali um número de dança de mais de 5 minutos de uma versão ska punk / hip hop de uma música natalina. E não tem a menor conexão com o resto do filme. Essa cena, ela simplesmente está ali porque o Kirk Cameron disse para nós no início do filme que agora, como adultos, a gente espera que um filme não seja previsível, que ele traga coisas inesperadas. Mas como eu já falei em boa parte das minhas análises de Game of Thrones, né? Não adianta você deixar uma surpresa lá no final do filme só para ser algo surpreendente. Tem que ser algo que faz sentido com o resto da narrativa. Tem que ser algo que faz sentido com essa narrativa. É uma das lições mais interessantes que você tem lá no livro do Robert McKee, Story, né? Que é um livro que traz que o final de um filme tem que ser surpreendente, mas inevitável. E aqui isso está longe de ser o que acontece. É basicamente como se você tivesse ali o filme Star Wars e no final das contas só tivesse o personagem principal usando um poder que a gente nunca tinha visto antes para ressuscitar outro personagem. Mas então, nas atuações, como eu já disse, os atores eles têm um trabalho assim que é bem mais próximo de um sketch no YouTube, de uma forma assim, YouTube mais 2008, não pense em YouTube 2020. E eles não têm uma capacidade muito grande de trazer aí uma verossimilhança às atuações. É tudo muito rígido, é tudo muito forçado. Me lembrou também um pouquinho as atuações das novelas da Globo, em que você tem pessoas que falam de forma extremamente enunciada: Pablo, não faça isso, você sabe que esta é a sua irmã. Então é um negócio meio assim, eu não sei porque eu entrei num saque paulista no final, mas é mais ou menos o que os atores fazem aqui. E como eu já disse, uma questão que é bem prejudicada pelas situações que são exageradas é essa questão do timing narrativo, né? Já que os atores eles não estão conversando de forma natural. Eles têm uma fala, o outro cara fala assim: ah, não, peraí, acabou a fala do Kirk, agora é a minha fala. Então, eles não parecem estar interagindo, eles parecem estar trocando uma ideia completamente desconexa. Então, chega o cara lá: Kirk, eu adoro a sua gravata. Nossa, mas a tradição de Natal é uma coisa linda, não é mesmo? Não, e eu, inclusive falando da sua gravata, sabia que acabaram com a cesta casual no trabalho? Nossa, cara, mas tradição natalina é uma coisa fantástica, não sei o que você está falando. E assim, tem realmente essa questão do desalinhamento dos olhares, é uma coisa bizarra. Então, realmente, as atuações acabam não funcionando. E, finalmente, no roteiro, esse filme, como já disse desde o início, é uma propaganda religiosa, uma tentativa aí do Kirk Cameron de trazer o seu público aí da fé cristã, mas ele acaba não fazendo um trabalho muito competente nesse sentido, porque o filme é carente completamente de subtexto. Ele é direto, ele é seco, ele traz sua mensagem literalmente a todo momento. Eu acho que o George Lucas tem diálogos que são menos literais do que os presentes nesse filme. Esse filme realmente Transformers parecer Mad Max, como um comentário que eu vi na internet que gostei bastante. Ele faz os filmes da Kéfera parecerem obras cinematográficas extremamente complexas que vêm aí da nova onda de neorrealismo italiano. Então, realmente, eu acho que Saving Christmas é um filme que você não precisa assistir. Eu te salvei dessa, então pode me agradecer aí se inscrevendo no canal e dando joinha nesse vídeo, porque não foi muito fácil assistir esse filme não, apesar dele ter 89 minutos de duração, ele parecia ter assim 195 minutos de duração, parecia ser o tamanho do Irlandês, apesar de ser o tamanho de uma comédia da Globo. Então, em geral, a grande lição que eu aprendi aqui com Saving Christmas é que a gente tem realmente regras cinematográficas que são utilizadas pela maioria dos diretores por algum motivo, né? São fórmulas, na verdade, não são regras, porque de vez em quando a gente encontra uma obra que nos faz questionar o que é ou o que não é cinema, e aí eu acabei empatizando um pouquinho mais com o nosso grande Martin Scorsese, mas se ele acha que os filmes da Marvel não são cinema, eu queria mostrar para ele como é que é Saving Christmas, porque aí realmente eu acho que ele teria uma reação bastante próxima à que eu tive. Então, Saving Christmas vai ser a nota 1 em 10, e agora oficialmente eu dei uma nota mais baixa do que eu dei para o filme da Kéfera, então parabéns, Kéfera. Então, se vocês são espectadores, gostaram do vídeo, clica na marca para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonadas e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Saving Christmas. Vocês gostaram por algum motivo, vocês não gostaram, tudo é ser muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.